Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa Espírita. E hoje, como de nosso costume, vamos abrir então a nossa palestra com uma oração ao Criador, onde peço que fechemos nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Deus, pedindo a Ele que neste momento nos ampare, nos instrua, nos guie e ilumine. Pedimos ao Pai Celestial que possamos aqui aprender mais, sair melhores do que quando adentramos. E Pai, na certeza de seu amparo e da sua bênção, daremos início ao tema da noite. Que assim seja. Bom, pessoal, então hoje eu trago o tema Vida em Abundância. Trago esse tema pelo mês de setembro, já ser um mês é importante para mim porque é o mês do meu nascimento e é um mês que por um hábito, por um costume, aqui nós temos o mês do Setembro Amarelo, que é o mês da valorização da vida e da prevenção ao suicídio. E, como todo mês de setembro, na minha palestra deste mês, eu busco trazer um tema relacionado à vida ou ao suicídio, enfim. E hoje o título é este: Vida em Abundância. No tempo em que Cristo esteve entre nós, aqui encarnado, à época, haviam dois times. Haviam os saduceus e os fariseus. E esses dois times, disputando entre si, eles disputavam uma ideia. Para os saduceus, quem morreu estava morto. Era o fim. E para os fariseus, morreu, mas continuava vivo, mas não se sabia como. E nesse embate, um saduceu chegou a Jesus Cristo, buscando saber quem estava certo, e o indagou. E Cristo responde com a seguinte frase: Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso vós errais muito. Então, trarei numa primeira reflexão a mensagem do livro Pão Nosso, a mensagem que se chama Sempre Vivos. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Então, o que seria o pensamento, a ideia, o âmago da palavra morte? Morte, para nós, deve ser encarada como transformação, como mudança de estágio, e com a morte não se chega ao fim da vida. O que se chega com a morte, enquanto nós aqui encarnados, é o fim de um estágio onde estamos em provações, expiações, provas, mas um estágio de aprimoramento pessoal, onde buscamos trazer a nossa iluminação interior, onde podemos fazer com que a pouca luz que cada um de nós carrega possa, sim, brilhar e chegar a alguém que esteja necessitando. Espiritualmente falando, apenas conhecendo o gênero temível de morte, e aqui Emmanuel coloca espiritualmente falando, porque de forma material, carnal, temos os dias contados aqui na Terra. E é algo interessante de se pensar que, se pensarmos, imaginarmos daqui 150 anos, talvez nada que hoje está como vivo, encarnado aqui na Terra, aqui continuará. Então, ele diz, espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. Então vocês vejam, materialmente falando, para alguns a morte é aquele momento em que o corpo falece, se põe numa caixa e vai para o sepulcro. Mas espiritualmente falando, a morte é aquela consciência denegrida no mal, com remorso, paralítica, muitas vezes que caminha pelos
pelas estradas da insensatez e do crime. E é incrível se pensar, Jesus quando traz ali, dizendo que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, ele faz com que você pense, seria apenas a vida aqui, agora? Qual seria o objetivo, o porquê de sermos bons, buscarmos nossos aprimoramentos, auxiliar o próximo, enquanto de repente poderíamos ter uma vida desregrada, com vícios, excessos, tudo aquilo que vai fazendo com que nossa força vital se esvaia? É porque é muito além da matéria. Aqui estamos apenas num estágio material, no mundo de provas e expiações, e como vi numa palestra o relato, achei muito interessante, na nossa própria galáxia, qual é o mundo de provas e expiações que temos na Via Láctea? Olhamos para um lado, Mercúrio e Vênus, do outro lado, Marte, Júpiter, um planeta gasoso mais etéreo, entendemos que mais evoluído do que a própria Terra, somos nós na Terra, que estamos aqui em provas e expiações, buscando o nosso aprimoramento para podermos avançar no nosso estágio evolutivo da criação. Então, voltando, trazendo essa ideia da morte, falando espiritualmente dela, quantos daqueles que vemos que estão mortos-vivos? Porque quando Jesus diz, vim para que tenhais vida e vida em abundância, esse que é o tema de hoje, se Jesus já falava para um vivo, vim para que tenham vida, quantos de nós já vimos seres vivos, nossos irmãos, mas que apenas no olhar, seja quando vemos nos olhos da pessoa, vemos que por dentro o brilho sumiu. Tem algo acontecendo. É a mesma questão, como também vi, uma vez Sérgio Cortella disse, o velho e a velhice há muita diferença. Velho, existem pessoas com 19, 20 anos que já são velhos, mas a velhice não. A velhice é um estado em que o corpo chega realmente nos seus estágios de madureza e de escassez de sua energia. Mas quantos velhos com 20 e poucos anos? Por quê? Porque não compreendem o porquê da vida, o porquê de estarmos aqui, os sofrimentos que muitas vezes, erroneamente, mantemos e cultivamos dentro de nós de forma opcional, porque a depressão, por exemplo, é algo que acontece, é fisiológico, está lá em nosso cérebro, naquelas questões dos neurotransmissores, que há medicamentos que podem auxiliar, mas é a opção do sofrimento. Quantos bloqueios, quantos traumas por vezes carregamos da nossa infância, herança dos nossos pais, por algum motivo, que são os melhores pais do mundo, pois do contrário, Deus não teria nos dado aquelas pessoas como nossos genitores para nos orientarem nesse caminho da vida, nessa existência. Então, devemos pensar nisso. A morte é um estado de transição, é uma mudança, uma transformação de um estágio para se entrar em outro. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Então, tudo que vemos, todos nós aqui, somos vivos eternos. Deus nos criou em algum momento, mas a partir do momento que fomos criados, todos, simples e ignorantes, do mesmo ponto de partida, porém não cópias, todos com a sua, posso dizer assim, a sua posição, com o seu objetivo na criação ao qual Deus nos criou. Então, somos seres imortais. E como Deus nos criou, trazemos em nós o gene da divindade. Se Deus nos criou sua imagem e semelhança, não é esse corpo perecível de carne e osso a imagem e semelhança do Criador, mas sim a luz interior que estamos ainda fazendo com que ela brilhe mais e retirando pouco a pouco as sombras que carregamos dentro de nós.
dizendo que se é chegada a época de conhecermos que todos somos vivos na criação eterna, também posso dizer que a morte, grande parte das vezes, trata-se de uma ilusão. A exemplo, posso dizer com toda certeza de um ateu. Uma pessoa que é ateu, ela não é ateu. Ela está ateu naquele momento, por algum motivo de opção, seja de crença, seja da ciência, enfim, e com todo o respeito. Mas a chegada da morte, fazendo com que haja essa descortinação do plano espiritual, a morte chega como uma desilusão daquela ilusão aqui vivida, fazendo com que se perceba que a vida continua muito além da matéria da qual conhecemos aqui. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, algumas religiões criaram na sua teologia um céu e um inferno artificial. E essa ideia de um céu e um inferno artificial, seja aquele céu que imaginamos numa rede tomando água de coco na beira de uma praia, seja aquele inferno onde só se vê fogo, almas gritando, seres deformados fisicamente, essa ideia não convence mais. A consciência, a razão a qual todos estamos, no decorrer das eras, dos séculos, dos milênios, desenvolvendo, nos faz entender que como é possível haver um céu ocioso e tão bom para uma mãe, por exemplo, sendo que ela pode ter tido um filho que na Terra cometeu alguns erros e digamos que esse filho foi para esse inferno dessa ideia artificial. Qual será a paz? Qual será o céu que essa mãe terá estando nesse céu artificial, como fala aqui? Não terá. Então isso não existe. Existem sim planos superiores, planos celestes ao qual um dia chegaremos, e assim muitos mundos inferiores de sofrimento aos quais cada um de nós, se porventura estagiarmos por lá, e digo estagiarmos porque se ocorrer é temporário, até que tenhamos o nosso despertar, é passageiro. Ninguém é condenado perpetuamente a um céu ocioso, um inferno artificial ou enfim. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, a vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando o princípio da natureza, e inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório, isso é Emmanuel falando, ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Vocês vejam, há muito dessas ideias de que a ressurreição, como diz, que é o nosso processo reencarnatório, enfim, mas essa ideia da ressurreição, de despertarmos em um novo plano com o mesmo corpo material que tivemos na Terra. E isso não acontece. Acontece sim que ao sairmos daqui, e nós sabemos através de relatos dos espíritos, seja pelo trabalho mediúnico ou pela própria literatura espírita, que muitos seres desencarnam e ao se verem, eles se sentem encarnados ainda. Eles sentem o coração bater, eles sentem a necessidade de respirar. Se sentem por quê? Porque o nosso perispírito, que é a forma do nosso corpo material, ela sai juntamente com o nosso espírito do corpo ao qual deixamos. Então, sim, estaremos num outro plano, como no exemplo do ensinamento, que talvez seja um dos maiores que Cristo deixou, que após a cruz, ele reaparece, seu espírito se materializa, ele modifica o seu perispírito para aparecer para aqueles apóstolos aos quais estavam ali naquele momento. Então, não ressurgiremos no mesmo corpo que deixamos na Terra, mas sim nosso espírito se libertará com as mesmas características que daqui deixamos. E sabemos também, através da literatura e de relatos, que após um período de adaptação no plano espiritual, a grande maioria dos seres volta como se fosse ter uma aparência
em torno dos 30 a 35 anos. Isso é uma curiosidade bem interessante. Erroneamente, muitos encarnados entendem que os espíritos são como se fossem fantasmas, seres esvoaçantes. Imaginam que, já devem ter visto, da cultura popular, o fantasma, o Gasparzinho, aquele branco, com uma cauda e 2 braços. E na verdade não é assim. O ser se apresenta com o seu perispírito na forma, principalmente, enquanto aqui estagiamos, na forma humana. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui, quanto aí, só existem desordem para o desordeiro. Na crosta da terra ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Então, como eu disse, muitos, após deixarem o traje de carne e osso para trás, adentram, despertam no plano espiritual, se achando que ainda estão encarnados, que estão vivos na Terra, porque não compreendem aquele estado ao qual estão ainda vivendo e não sentem que o deixaram. Isso vai se adaptando pouco a pouco. E o que há, quando adentramos o plano espiritual, é que estaremos aonde principalmente o nosso coração na Terra esteve. Dessa maneira, através da nossa vibração, é onde nos colocaremos quando deixarmos a Terra. Emmanuel continua dizendo: não te esqueças, pois de que os desencarnados não são magos, nem adivinhos. E aqui é muito curioso. Quantos por vezes podem pensar assim, ouvi falar que tem uma pessoa, nesse caso não espírita, mas de alguma maneira espiritualista, que utiliza-se da mediunidade para outros fins, errôneos, em minha visão pelo menos, e vai lá e faz certas adivinhações, enfim. Então os espíritos, espíritos superiores não se colocam nessa posição. Eles não têm tempo para brincar ou perder tempo. Espíritos superiores estão preocupados, sim, com o progresso de seus irmãos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Então vocês percebam, ainda espiritualmente falando, a morte está nos caminhos do mal. Como eu disse, quantos mortos-vivos nós encontramos no nosso dia a dia? Quantas pessoas que podem cruzar os nossos caminhos, tentamos aconselhar, de alguma maneira, fazer com que abram os olhos e percebam que muitas vezes estão em um sofrimento opcional e que basta coragem interior para que haja uma mudança de postura, de conduta, para colher os frutos vindouros dessa escolha, dessa opção. Então, a morte material da qual entendemos nada mais é do que um processo de mudança, de transformação. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçam que nosso Pai é Deus dos vivos e imortais. E nessa mensagem desse livro, Emmanuel conclui assim. Então, até aqui entendemos que Deus, quando responde o saduceu, ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos, por isso vós errais muito? O saduceu perdeu nesse caso. Jesus, esse Espírito puro, iluminado de uma forma que, acredito eu, ter sido o único Espírito perfeito que passou, pelo menos desse grau, crístico, passou pela Terra, nos deixando grandes lições, nos traz nas entrelinhas dos seus ensinamentos, grandes ensinamentos que à época mesmo ele dizia que aqueles a qual ele falava ainda levariam algum tempo, porque nem todos os entenderiam. E hoje vemos que há muita riqueza nestas linhas, nessas palavras que Jesus deixou, trazendo os grandes ensinamentos libertadores que nos instruem, nos fazem utilizar a razão, o bom senso, para compreendermos a nossa responsabilidade de estarmos vivos aqui na Terra, fazendo o nosso processo evolutivo. Também trago palavras de Emmanuel, agora de outro livro, do livro Palavras da Vida Eterna, que é a mensagem Existimos. E ela vai buscar refletir
o tema principal da noite de hoje, que diz: Vim para que tenhais vida e vida em abundância. Existem todas as criaturas saídas do hálito do Criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. Conseguem compreender? Entre nós temos irmãos que estão apenas existindo. Mortos-vivos, como eu falei anteriormente. Quando Jesus diz: vim para que tenham vida e vida em abundância, ele veio buscar trazer o despertar, informar, instruir, consolar, principalmente através de seus exemplos. De todas aquelas passagens em que ele é o caminho, a verdade e vida, que ele é a porta estreita, é porque no seu exemplo estão os ensinamentos daqueles que devemos seguir para que possamos também, no nosso engatinhar a qual estamos, mas sempre para frente. Sempre no sentido de ascender aos altos celestes, a nossa luz interior, para que possamos, pouco a pouco, desfazer as sombras que colocamos em nós e, assim, cumprir o nosso objetivo de aqui estarmos do progresso da nossa existência. Então, viver é diferente de existir. A vida, ela é uma experiência digna da imortalidade. Ou seja, muitos que existem, que estão mortos-vivos, como usei a palavra até o momento, por alguma questão, entendem que o sofrimento que estão passando podem, por algum motivo, por alguma consciência pobre, digamos assim, sempre estar terceirizando a culpa, terceirizando aquilo que está acontecendo comigo, ou seja, de alguma forma em fuga da autorresponsabilidade. E a vida, ela é uma experiência digna de imortalidade porque eu trago a consciência comigo. Eu sei das minhas responsabilidades perante a vida, das minhas responsabilidades dessa existência com aqueles que me cercam. E com isso, um dia chegará o momento em que todos nós daqui sairemos e esperamos que possamos ter pelo menos um pouco mais de luz do que quando a este mundo adentramos. Há muita gente que se desgasta, perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. Ou seja, falando da vida, devemos falar que, e como já falamos, que a vida não finda no sepulcro, no túmulo, também temos a consciência que daqueles débitos aos quais, por vezes, adquirimos aqui, talvez, aqui será preciso retornar para repararmos esses débitos que criamos. Então, nos chama a atenção aos nossos hábitos, à nossa conduta de vida. Muitas vezes não é fácil perceber um hábito, um vício, mas que isso, de alguma maneira, está me fazendo mal. Não traz nada de bom e ainda faz com que eu possa estar agregando algo de ruim que eu possa ter que reparar posteriormente. Há muita gente que destrói o próprio cérebro, escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negação, crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. E isso aqui é algo que, se pensarmos, quando vemos que Deus nos fez para a vida plena. Com certeza, cada um de nós que aqui estamos, se temos um desafeto, se utilizamos o nosso pensamento, a nossa palavra, que o poder da fala, como é energia, nós não temos dimensão do poder que ela tem. Tudo isso, essa energia, essas situações, se temos, por exemplo, uma divergência com alguém, nós não nos sentimos bem. Porque não é assim. E o Cristo mesmo disse: antes de deixar a sua oferta ao altar, volta e reconcilia-te com o teu irmão. Porque isso muito mais terá valor. Então,
que saibamos ter consciência, saibamos lidar com situações difíceis e que se temos desafetos e sofrimentos, que busquemos encontrar a solução interior ou o consolo ou de alguma forma que encontremos a paz, aquela qual tanto desejamos para seguir em frente. E como somos energia e no mês do Setembro Amarelo, que é o mês da valorização da vida e da prevenção do suicídio, talvez, se porventura alguém desejasse ter falado algo a mais, tem alguém que não encontra mais e gostaria de dizer algumas palavras e talvez carrega esse peso dentro, lembrem-se, nós somos mais que esse corpo de carne e osso, somos energia. Se concentrem, orem ao Pai, peçam que o que desejam possa ser atendido e com certeza se sentirão mais leves, mais restaurados, sem esse peso que carregam. Há muita gente que aniquila as horas falando a esmo, quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Mais uma vez, o poder da energia da nossa fala. Que saibamos usar esse dom com sabedoria, porque quando não utilizamos, com certeza nos carregamos de energias ruins, de fluidos deletérios e nada de bom nos trará. E por outro lado, quando for a palavra de auxílio, a palavra de consolo, é algo como se sentissem talvez uma estrela na boca, uma luz que envolva o ser, então que tenham sabedoria em utilizar o poder da fala. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la, em atividades sem sentido, quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Acredito que Emmanuel nos traz essa mensagem, essa frase, porque refletindo sobre quando Jesus diz que veio para que tenham vida e vida em abundância, nos chama a atenção principalmente as nossas condutas, a como estamos sendo com nós e com o próximo. Porque se utilizarmos nossos dons para o mal, para ferir, como aqui está, com certeza, grandemente seremos responsabilizados. Porque responsabilizar é educar. E se colhemos aquilo que plantamos, que tenhamos sabedoria no plantio. Porque depois, como Jesus disse, prantos e ranger de dentes que temos aqui na terra, virão, né, as aflições, mas que tenhamos sabedoria para vencê-las e principalmente não repetir os erros quando cometemos. Todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem como todos nós existimos. Observem assim o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. E assim Emmanuel conclui esta mensagem. Então percebam, é diferente estarmos aqui existindo e estarmos aqui vivendo. Principalmente quanto ao nosso grau de consciência, de autorresponsabilidade, de valorização da vida. Quantos de nós há momentos na vida que perdemos o sentido? E isso pode acontecer. Eu, várias vezes aqui já citei, passei momentos muito difíceis, principalmente no ano de 2019, a maior dor da minha vida, sempre relato. Mas em nenhum momento me desesperei, porque graças a Deus tinha comigo o conhecimento da doutrina espírita, que foi um amparo, um alicerce imenso para mim. Então, que tenhamos sabedoria para viver. E quando Jesus diz que vem para que tenhamos vida, se preciso for, que recorremos às palavras dele, aos ensinamentos. Algumas vezes durante o dia, às vezes, me acontecem algumas situações e às vezes eu penso, como que Jesus faria, né? Porque às vezes a gente fica naquela, né? Tipo, será que se eu falar alguma coisa assim, será bom ou não? Então, é aquele se policiar, buscar a nossa luz interior. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, e disse também,
que trouxe essas coisas para que tenhamos paz. E além de dizer que veio para que tenhamos vida e vida em abundância, ele disse: mas neste mundo, contudo, tereis aflições. Essa mensagem também, dizendo que também teremos aflições, é porque com certeza todos nós teremos momentos difíceis, sejam sociais, familiares, financeiros, intelectuais, enfim, há uma gama de situações que podem chegar a nós difíceis, com certeza. Mas nós jamais devemos ser pequenos, porque o problema só é grande se nós somos pequenos. Todo problema, independente do tamanho que tenha, sempre temos que ser maior do que ele, por mais difícil que seja. Porque a nenhum de nós, Deus dará algo que não possamos vencer. Nenhum. Então, como Jesus diz, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, Cristo trazendo todos os ensinamentos que trouxe. Crucificado que foi, venceu o mundo. Não no mundo. Ele venceu o mundo. Então, não precisaria ter vindo aqui. Veio por um pedido de nosso Pai, de Deus. Nos trouxe vários exemplos e daqui saiu sem a necessidade de voltar. Por quê? Porque sua conduta, sendo ele a porta estreita ao qual alguns de nós visamos por ela passar, ele conseguiu vencer o mundo, ao qual nós também buscamos vencer. Muitos vivem de uma vida completamente material e, ao desencarnar, sofrem a desilusão da continuidade da vida. Durante a vida terrena, se recolhemos apenas os tesouros que as traças e a ferrugem podem tolher, o ser não obtém os valores espirituais, e a morte traz a desilusão, pois o espírito imortal continuará vivo. Então, é claro que todos nós gostamos, é bom, é preciso ter uma vida material boa. A cada um dentro do seu grau de informação, de condição técnica, científica, enfim, intelecto-moral, consegue ter uma vida material melhor. E isso é bom. Não estou dizendo que é ruim, mas que não seja apenas isso. Porque se adquirirmos apenas isso, com certeza, ao sairmos daqui, nada disso nos acompanhará do lado de lá. E de que forma chegaremos lá? Né? Então, que busquemos nos aprimorarmos. A morte é um suave meio para se adormecer e logo se despertar, cada qual conforme as condições adquiridas na experiência fisiológica precedente a esse momento. Quem fala isso é Joana de Ângeles. Então, a morte, alguns perguntam se a pessoa tem medo da morte, enfim. Ninguém deve ter. É semelhante ao sono noturno ao qual fazemos. É algo leve, sutil, claro, conforme as experiências que aqui passamos. E onde acordaremos do lado de lá? Aonde o nosso coração estiver aqui. Se carregarmos vícios, nossos irmãos que estão em erro, na crueldade, no crime, ou carregam ódio, raiva, rancor, com certeza isso tudo atrapalhará. A exemplo, André Luiz, no livro Nosso Lar, o filme Nosso Lar, logo saiu 2, espero assistir em breve. André Luiz carregava muitos bens materiais, aquele médico aqui na Terra, e quando partiu daqui, se despertou num umbral, num plano de sofrimento. Estagiou por 8 anos lá. E ele estava vivo lá? Ele estava mais ou menos existindo, um morto-vivo. Né? Quando ele começou o despertar dele, aquele entendimento de rever o eu interior dele, com 8 anos e com o auxílio da sua mãe, que já estava em esferas superiores, pôde receber a graça do auxílio e deixar aquele plano de sofrimento. Ou seja, a vida, ela é imortal. E que possamos, né, sairmos daqui melhor do que quando adentramos. Para que a vitória sobre a morte se faça plena, convém pensar, expressar e agir com amor,
deixando na retaguarda, pelos caminhos percorridos, sinais luminíferos que apontarão a meta gloriosa que esperamos alcançar. Palavras de Joana de Ângeles. Ou seja, a vitória sobre a morte, seja todos os valores benevolentes que devemos carregar entre nós, o objetivo da vida é servirmos. De alguma maneira, estamos aqui para servir, sempre com alguma ocupação. Vocês podem perceber, de alguma maneira, pessoas, seres, seja da família, sejam terceiros, sempre estão chegando até nós situações para que, através de nós, como instrumentos do Criador, possamos levar alívio, consolo, seja uma palavra de luz, de conforto. Então, que possamos deixar sinais luminíferos por onde passarmos, porque aqueles que daqui partem e, porventura, dizem, nossa, já foi tarde, ou enfim, em pouco tempo são esquecidos, talvez a sua trajetória não foi a melhor que poderia ter sido. Mas há aqueles que são praticamente inesquecíveis que por aqui passaram, deixando um sinal de luz ao qual o brilho até hoje está incandescente, brilhando e iluminando as pessoas. Então, pessoal, devemos viver na gratidão, na bondade, em estado de presença. Muitas vezes, através seja da tecnologia, do nosso dia a dia, parece que sempre estamos antecipando, sempre estamos no futuro, mas não. Foquemos no nosso estado de presença, vivendo o agora, porque como eu vi um dia numa palestra, uma frase que ele diz, o passado é história, o futuro é um mistério, mas hoje se chama presente, presente de Deus, que são o hoje, a oportunidade de hoje, ao qual não tem preço, e no hoje é que podemos fazer ações, atitudes que nos farão muito bem no futuro ou que farão muito mal. Cabe a nós optar por qual caminho iremos seguir. E não esqueçamos que a vida em abundância não se refere ao luxo descartável, mas sim a esse estado de suficiência, de bem, de luz que podemos carregar dentro de nós, do bem que podemos fazer aos outros e principalmente, posso dizer assim para finalizar, que possamos ser luz aqui na Terra, porque nesse mundo de provas e expiações que passamos, tempos difíceis, né, que possamos sempre poder levar o consolo, o conforto àqueles que por nós chegar e que trabalhemos o nosso interior sendo sempre pessoas melhores. Então, assim, eu encerro e também digo que, como é algo pessoal que eu tenho algum tema da vida no mês de setembro, que é a campanha da FEB desse mês também, o suicídio não, e sim a vida, que jamais um pensamento desse possa cruzar o nosso pensamento, porque ninguém nasce na Terra com o objetivo de tirar a própria vida, né? Quando isso ocorre, é uma escolha errônea que, com certeza, não trará bons frutos num primeiro momento, mas que também é passageiro, porque o nosso Pai, um Deus de infinita bondade, justiça e de amor, porque muitas vezes pensamos em Jesus apenas no sentido de justo, mas como ser justo sem o amor divino, o amor de um Pai pelas suas criaturas. Então, com certeza, num tempo breve, aqueles irmãos nossos que podem ter passado o pórtico da morte pelo suicídio, terão sim a sua possibilidade de resgate, de reencontro com a vida e corrigir o caminho escolhido. Então, encerro com um sim à vida, que sempre estejamos vivos e que levemos vida aos nossos irmãos que possam estar apenas existindo e saibamos que a vida é abundante e que não há lugar melhor no mundo, no universo, para estarmos, a não ser aqui neste momento, senão aqui Deus não teria nos colocado.
Que assim seja. Elevando uma vez mais nosso pensamento a Deus, quero agradecer pela oportunidade de hoje estarmos aqui reunidos, principalmente falando pela vida ao Pai, ao qual temos imensa gratidão por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Pai amado, queremos agradecer por tudo que o Senhor nos proporciona. Pedimos ao Pai que ilumine a cada irmão nosso que nesse momento possa estar em agonia, em aflição, com o pensamento de tirar a própria vida, que ilumine, ó Pai, e desperte para que esse pensamento se esvaia. Pai amado, que sua luz chegue aos cárceres, aos hospitais, aos orfanatos. Chegue a todo irmão nosso, encarnado ou não, que esteja sofrendo. E que o seu amor abrase a terra, os nossos corações. Pai amado, te agradecemos por tudo e encerramos o tema da noite. Que assim seja.